a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Porque eu tô muito mais intolerante para falhas. Eu acho que isso também tem a ver, né? Diz, como é que você tá? Como é que tá a força do lado daí? Por aqui, menina, eu tô com o olho inchado. Acho que é um três sol. Três sol. Como é que fala? Três sol ou três sol? Depois eu vou olhar isso. Sentei aqui, perguntei pra tu e tu pode me responder, mas eu também vou pesquisar depois, porque agora que eu fui falar, eu fiquei na dúvida de como é que falava. Mas enfim, tô com esse olho assim, mas achei que era conjuntivite, mas acho que não é, porque só tá inchado e doendo a pálpebra. Eu tô passando uma pomadinha. E aí deu uma modificada na minha semana, né? Porque eu acordei ontem, tipo, eu tô gravando esse episódio aqui na terça. Bem em cima da hora, eu ia gravar ele ontem. Aí, eu acordei na segunda e eu vi meu olho inchadão, remelento de acordar assim. Eu falei, porra, conjuntivite. Mas não é não. Só tá inflamado mesmo e eu tô cuidando. Mas fora isso, tô cansada. Não sei, vocês estão sentindo um cansaço nesse final de ano? Um cansaço do ano batendo na porta? Que tá chegando... Gente, esse é o último episódio de novembro desse ano. A última semana aí de novembro. Então, eu tô cansada. E um dos motivos de eu trazer esse tema que você se cobra demais, porque eu tenho a leve impressão que eu me cobro demais. E eu acho que isso bateu mais sorte pra mim esse ano, né? Eu acho que o acúmulo da minha cobrança de toda uma vida bateu na porta esse ano. E é por isso que eu tô me sentindo tão cansada também. Voltei até a tomar minha vitamina B12, que tinha acabado. Você sabe que vitamina B12, olha aqui, em mulheres, gatas, aprendizes, é a nossa principal vitamina feminina. E eu lembro que tem uns 2 anos, quando eu fui fazer check-up, eu tava com a vitamina D e a vitamina B12 muito abaixo, assim, tipo, muito abaixo. Não sei como é que eu tava vivendo. E eu tava numa época também que eu tava ficando muito cansada, mas nessa época era falta de vitamina. E aí a vitamina B12 acabou, eu tô até repondo de novo. Porque eu tô até pensando, gente, será que eu tô com algumas outras vitaminas aí faltando? Porque eu tô me sentindo muito cansada. Mas de fato eu acho que é um acúmulo desse tanto de coisa que aconteceu esse ano, né? E tô me programando pra tirar umas férias no final do ano. Gente, preciso. Eu nunca tirei férias, nem quando eu trabalhava no Brasil. Tipo, férias só de boa. Eu sempre tava resolvendo alguma coisa. Eu lembro que minhas últimas férias no Brasil, eu tava tirando a carta de habilitação. Pegava dinheiro das férias, primeiro que eu já vendia, né? Ao invés de 30 dias, eu tirava só 20. E tirava ali o tempo pra poder ajudar em casa, fazer isso, fazer aquilo. E não tinha o acesso que eu tenho hoje de viajar. E hoje, quando eu viajo, não estou reclamando, tá? Amo viajar e produzir conteúdo ao mesmo tempo, mas é um trabalho. Por mais que hoje eu divida, né? E grave, e depois poste, edite e poste, o fato de pensar no vídeo, que minha mente tá ali pensando no trabalho, já é um trabalho. Então, eu estou com essa missão aí de final de ano, tirar 1 a 2 semanas. Vai depender se eu conseguir subir o curso que eu tô pra lançar de carreira, de como você, né, trazer ali o seu currículo, fazer uma entrevista para iniciar uma carreira na Europa, que está programada para sair 8 de janeiro de 2025. A gente vai começar assim, ó, vai ter no pé na porta. Então eu quero deixar tudo programado. Tô nessa corrida aí contra o tempo, que as outras coisas estão aí acontecendo, né? A agência bombando, graças a Deus se encaminhando, e produção de conteúdo e tal. E aí, eu sou uma pessoa que eu me cobro demais, eu sempre senti isso, porque eu acho que é uma autocobrança que era inconsciente, mas ao mesmo tempo eu sabia, né? Se eu não corresse atrás do que eu queria, eu ia ficar estagnada no lugar. E nesse rolê todo, eu tomava as ações para poder mudar a minha vida e também, tipo, quem tava ao meu redor, eu acabava puxando junto, não, bora, 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 e tava sobrecarregada. E aí eu só percebi isso depois, né, de cortar algumas relações, de que eu realmente estava sobrecarregada. E é isso, né? Relações são trocas, mas eu acho que eu acabo me doando demais, porque eu me cobro demais. E eu estou muito. Como sou canceriana, eu tô sempre muito disposta a ajudar, a acolher, enfim. E aí, esse insight, né?
do me cobrar demais é porque o meu companheiro, ele vive me falando isso. Bicha, você se cobra demais. E aí, eu sempre falo, ai, não, eu dou uma passada de pano pra mim mesma, né? Aí, o que acontece? Eu já contei pra vocês aqui do pole, que o pole pra mim é o meu hobby, né? Aprendi isso, tu sabe, nós sabemos. E eu tento não me cobrar. Eu acho que tudo que eu faço, eu vou buscando uma meta, uma perfeição, que eu tô muito no automático. Aí, o que aconteceu? Eu sou pole 1, que é o nível iniciante. Eu comecei a fazer o pole no final do ano passado. Fiz ali, ano passado, nessa mesma época, em novembro, eu tava iniciando o pole. Só que eu fui pro Brasil, passei 1 mês e meio no Brasil, então eu perdi quase tudo. Porque eu até consegui fazer umas 4 aulas lá, mas você precisa de uma constância. E aí, quando eu voltei do Brasil, eu parei, fui pro Caminho de Santiago, viajei, então não tava indo certinha. Acho que eu tô indo certinha, certinha mesmo, desde que eu voltei da Albânia em setembro. Porque aí teve o luto de vovó, enfim, várias coisas aconteceram. E aí eu tô no pole 1, iniciante, e tô evoluindo no meu tempo, no meu corpo, respeitando os meus limites. Tô fazendo coisas que ano passado eu não conseguia, no início do ano eu não conseguia, que em junho eu não conseguia. Então eu tô evoluindo no meu tempo. Só que o que acontece? Tem uma aula dia de quinta de manhã que dia de quinta de manhã não tem aula de pole 1, só tem aula de pole 2. Quem é pole 2 já tem mais tempo, né? E já tá mais avançada. Só que eu perguntei à professora, porque uma colega já tinha comentado que participava das aulas de pole 2, mesmo ela sendo iniciante, que a aula era adaptada ali pra ela. E até falaram, olha, você pode participar e pode adaptar ali, né, aquele exercício. E aí eu perguntei pra prof, né, eu fiz, gata, se eu vier, porque eu tô programando pra ir de segunda, quarta e quinta pro Porto, né, segunda e quarta é fixo e quinta vai ser esporadicamente. E aí eu perguntei pra ela se eu poderia ir para aula de pole 2, porque também eu quero conciliar com as aulas de condicionamento. E são poucas as aulas de pole 1 que coincide com as aulas de condicionamento. E ela falou, pode sim, Índia, a gente adapta a aula para você. Assim, ela vai passar um exercício para quem é pole 2. E eu faço até onde eu consigo ir. E aí, nisso, só que aí eu fui, né? E semana passada eu fui, acho que foi a 4ª aula de pole 2 que eu fui. É muito massa, porque você se desafia. Mas aí você vê todo mundo conseguindo fazer e você não. Aí você fala, que porra! Porque o pole, ele dá essa sensação. E tem até um lembrete, assim, né? No início do estúdio, de que não se comparar com ninguém. Se comparar com você de ontem. Porque o você de ontem, né? E hoje, com certeza, hoje você vai estar um pouquinho melhor do que ontem. E aí eu falei com a professora, eu fiz, ai, Ana, acho que eu vou parar de vir pra aula de pole 2, porque eu acho que eu não tô evoluindo nada. Ela falou, ai, como foi que ela falou? Porque ela é portuguesa, né? Olha, Indy, está sendo muito injusta contigo. Você cobra demais. E, nossa, quando ela falou isso, meio que deu um... Eu conversei isso com uma amiga minha na sexta. Que hoje em dia, eu tenho muita dificuldade de chorar como eu tinha facilidade antes, assim, né? De tá passando por uma situação e chorar. E chorar pra mim lava a alma. Então, por isso que eu já fiz um episódio até falando, gente, programa um tempo pra chorar. Só que também, de contrapartida, eu queria só estar no equilíbrio, porque quando eu era mais nova, se acontecesse qualquer coisinha que me magoasse, alguma discussão ou alguma coisa, alguma situação que eu sentisse muita vergonha, meu olho enchia de lágrima. E naquele momento, quando ela falou aquilo, eu tô muito sensível nos últimos meses, me deu vontade de chorar, que eu falei, gente, eu me cobro em tudo, porque eu sou assim comigo mesma. Porque é uma professora que, sei lá, me conhece há 1 mês. Eu não tô fazendo aula com essa professora há muito tempo. Eu fazia mais com a outra que engravidou. E aí ela olha pra mim e fala que eu sou muito injusta comigo, que eu me cobro demais de uma coisinha pequena, sabe? Ela falou a mesma coisa que meu companheiro me fala. Só que é aquela coisa, né? Que tá aqui dentro de casa. Não dou ousadia. E eu falei assim, ela falou, tá indo muito bem, você tá fazendo coisas que você não conseguia antes. Tipo, agora eu tô conseguindo escalar o pole, né? Ir até lá em cima, que era uma coisa que eu não tinha força pra ir. E tô conseguindo também fazer, ficar de cabeça pra baixo. Só que eu tenho aquele medo de ficar de cabeça pra baixo. E quando ela falou isso, me deu vontade de chorar. Eu falei, gente, porra, eu me cobro com tudo. Até algo que eu já prometi pra mim mesma que eu não vou levar pra esse caminho. Eu tô começando a levar pra esse caminho. E aí eu tava conversando com minha amiga, na sexta-feira, a gente conversando sobre isso, né? O quanto a gente se cobra. Eu sei que tem demandas, que tem coisas que precisam ser feitas, que a gente tem que chegar lá, né? Colocamos sonhos audaciosos sonhos audaciosos que demandam
um trabalho, né? Se você não é herdeira, como eu suponho aqui, né? Que a maioria das pessoas que me acompanham não são herdeiras, podem ter níveis sociais diferentes, mas que não são herdeiras, vai dar seu corre, né? Vai lá, gata, vai dar seu corre, vai se movimentar. E aí eu fiquei, gente, eu me cobro demais em tudo, assim. Tanto é que quando eu falei, nossa, eu tô precisando de férias, eu preciso tirar umas férias. Porque eu não sei o que é tirar férias há um bom tempo, sem pensar em vídeo, sem pensar em gravar, sem pensar em podcast, sem pensar em conteúdo, só brisar. E eu falei isso com meu companheiro, que ia tirar férias, ele deu risada, ele falou, tu, tirando férias. Aham, ok. Porque, aí eu falei, não, eu vou tirar. E, tipo, sem viajar, eu quero só ficar em casa, descansando, lendo os meus livros, sem pensar em nada, sabe? Vai ser um desafio, eu sei. Tô falando isso aqui pra até me comprometer comigo mesma. Porque eu tenho essa busca por perfeição, às vezes. E aí, esse lance do se cobrar demais, eu acho que vem muito da sobrecarga que tem sobre as mulheres e sobre as mulheres negras. Porque é isso, como eu falei agora há pouco. Se eu ficasse, se eu não trabalhasse, se eu não me esforçasse, e se eu não me cobrasse até, eu ia estar estagnada, né? Pelo menos estagnada em torno do que eu acreditava que fosse me fazer feliz, né? Não, que tipo assim, eu acho que viver em Feira de Santana, naquele meio e naquele trabalho e tal, não eram coisas que me fariam felizes. Então eu tive que trabalhar muito. E aí hoje, quando eu tenho a oportunidade até de, ai, tô mais de boa, vou descansar um pouco, eu me cobro porque eu não tô trabalhando. E, gente, que loucura! Tu se cobra demais assim? Porque é incrível o tanto de coisa que eu me cobro. Eu tava conversando também com essa amiga minha, né, compartilhando esse lance do polo, e ela falou, gata, pois é. E eu tenho também uma noia de, assim, de ser presente na vida das pessoas que eu amo. E aí, tanto é que eu tô tentando abstrair, né? Entender o que é demanda minha, o que depende de mim e o que não depende. É isso, eu tô falando do lugar aqui de autoquestionamento, que eu tô me questionando e que quero que vocês se questionem também o que é que tá sendo uma cobrança excessiva em cima de você, pra gente poder aliviar essa carga juntinhas, mas também do que é responsabilidade sua e do que não é. Porque às vezes a gente tá ali, né? Eu percebi muito que nos últimos meses que eu tô mais introspectiva, com as pessoas ao meu redor, assim, né? Minha amizade e tal. Algumas amizades estão esfriando bastante, porque o contato dependia da minha manutenção de canceriana, que tá sempre ali em busca do contato, sabe? E, enfim, eu até conversei isso com alguns amigos. Eu falei, olha, tô mais quietinha e tal, mas vamos fazer um esforço de se atualizar da vida do outro. Todo final de mês, pelo menos, mandar aqui um áudio. Eu tenho dois grupos diferentes, né, que eu mandei essa mensagem. Porque eu sinto a falta de ter essas pessoas na minha vida. Sei que eu escolhi morar fora e que é difícil lidar com tudo isso. E às vezes eu vou pra esse lugar de culpa, tipo, eu que tô longe. Mas sei que também que a vida adulta, se eu estivesse lá, não seria também essa coisa que eu tava indo todo dia. E aí é tudo. Entra num paradoxo, assim, sabe? Jara, seja racional, esse problema não é seu, mas tu, pô, eu queria ajudar. Eu acho que às vezes eu sou muito dessa pessoa que quero fazer pela pessoa o que gostaria que fizessem comigo. E aí eu acabo abraçando demandas que não são minhas. Tu entende? Então, é esse equilíbrio que a gente vem falando no decorrer de todos esses episódios, dessas 2 temporadas, 1 ano de podcast, que a gente vai buscando sempre, né? E eu acho que eu me cobro muito nesse perfeccionismo no trabalho e nas minhas relações. Eu tava nessa conversa com uma amiga, a gente tava brincando, porque ela parece muito comigo em muita coisa. E aí a gente falando que a ansiedade também essa ansiedade é viver no futuro, né? A gente já falou sobre isso. E aí, essa ansiedade pro futuro, ela é existente nas nossas vidas, né? Minha e dessa minha amiga. Mas a gente também tem um apego ao passado, às vezes no sentido de eu tô ficando muito chata para novas amizades, novas conexões. Gente, me desculpa amiga, me desculpa amigo. Pessoas novas na minha vida, vocês vão sofrer um pouco mais. Porque eu tô muito mais intolerante para falhas. Eu acho que isso também tem a ver, né, com conhecer os nossos limites, a nossa maturidade e tal, mas eu tô mais intolerante. E aí,
Às vezes eu conheço pessoas novas, principalmente pessoas novas. Acho que pessoas que eu já conheço há muito tempo, eu não tenho muito essa noia, não. Mas eu converso. Um dia desse eu conheci uma morinha e eu conversei, eu hablei. E ela também, né? Não tava só eu conversando, mas que eu tenho um negócio assim. Eu sou muito na minha, assim, pra contar coisas muito íntimas. Só tu que, aqui eu e tu, amigas, né? Então, tu sabe os meus segredinhos. Eu sou muito na minha, assim, pra essas coisas mais íntimas. Mas se eu sinto uma conexão forte com a pessoa, acaba fluindo. Porque também, assim, tem coisas que não são segredos na minha vida, né? Por exemplo, eu tava agora fazendo cabelo. E aí eu tava compartilhando isso com a menina que faz meu cabelo, a gente conversando sobre a vida e tal. E aí, sobre uma das meninas que fazem meu cabelo, né? Conheço aqui 3 transistas maravilhosas na região onde eu moro. E a gente conversando sobre a vida, e aí ela perguntou, ai, você tá noiva? Não, tipo, ela perguntou como é que tá o relacionamento e tal. Eu falei, ai, menina, tá bem, tá tudo bem. E nisso eu não falei nada. Aí a gente falando de filho, né? Porque ela já tem filho. E eu falei, gata, você adiantou sua vida. Porque agora eu fico adiando quando eu vou ter filho, né? Tô com 28, 29, 30, não quero passar dos 31. Outra cobrança, né? Mas, enfim, nosso relógio biológico tá aí. E aí ela falou assim, mas você pretende ter com esse seu namorado agora mesmo? Você vê um futuro com ele? Eu fiz, vejo sim. Nós estamos noivos e tudo. Ela, o quê? Você nem me contou. Eu fiz, não é um assunto que eu tô falando e expondo, assim, minha vida. Eu tô muito reservada nesse quesito. Eu sei que tem muitas pessoas me escutando no podcast, mas eu realmente vejo o podcast como um lugar mais reservado. Não tem Eu acho que as pessoas que param pra me escutar por mais de 10 minutos, me ouvindo no fonezinho de ouvido, ou me botando para tomar um banho, me conta onde é que eu tô escutando você, onde é que você tá me escutando agora, onde é que eu tô falando contigo. Porque já me compartilharam que bota lá no banheirinho, vai tomar um banho e eu tô lá, aba que aba. E eu tô noiva desde setembro, desde a viagem que eu fiz da Albânia. E pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Foi uma coisa que, no primeiro momento, só pessoas bem específicas da minha família soube. Minha mãe, minha madrinha, minha prima, irmã e tal. Mas foi isso, né? Minha prima foram pouquíssimas pessoas e pouquíssimos amigos, assim, que eu compartilhei já quando aconteceu. E as demais pessoas, eu só falo quando surge o assunto, quando eu me sinto confortável. Por quê, Indy? Você tá escondendo? Não. Mas por quê? Vou contextualizar pra você, aprendiz, que me acompanha. Não sei desde quando tu me acompanha, mas tu me acompanha desde Você Vai Embora, desde as antigas, vai entender ainda melhor toda essa correlação que eu tô fazendo. Infelizmente, hoje em dia, eu tenho mais de um ano que separei do meu ex-companheiro, mas eu criei conteúdo com ele, não me arrependo, né? O infelizmente não é em relação a isso. Eu até falei, né? Eu tô fazendo esse episódio hoje, e já falei como superar um término, fiz um vídeo no YouTube, e depois disso, ninguém mais perguntou. O link tá lá pronto pra eu mandar. Que eu acho que a mensagem chegou pra mais pessoas depois disso. Já desse uma amiga minha até me mandou um print que comentaram em um vídeo aleatório assim: nossa, cadê a menina que andava com ele? Ela era tão simpática. Ai, ai. E aí, tem mais de um ano que eu separei. E as pessoas ainda associam a minha imagem, porque, enfim, produzindo conteúdo, YouTube, foram 4 anos de conteúdo juntos, né? E toda a história que a gente teve. Então, eu não me arrependo de ter criado essa comunidade ali, né? Foi uma história massa. Mas eu não quero associar a minha imagem a mais ninguém, porque essa parte é insuportável. Então, eu não quero mais, lógico, eu não tô escondendo o meu companheiro. Eventualmente vai aparecer uma coisa ou outra, mas por ele também ser muito reservado. Gente, a foto dele. A última foto dele no perfil dele, acho que era de 2021. Ele botou uma aí um dia desse. Acho que foi ano passado, sei lá. Então, ele é muito reservado, ele é muito na dele. E calhou muito. Calhou, ó. Falei palavra portuguesa do Neida. Gente. Calhou. De que esse momento da minha vida eu não quero associar a minha imagem a nenhuma pessoa. Eu não quero, tipo... Eu acredito que essa minha relação, ela vai ser duradoura, né? Estou planejando casar com o meu querido. Mas eu não quero ter que me explicar, porque foi muito chato tudo aquilo. E eu me cobrava, porque as pessoas me perguntavam, e eu me cobrava, tipo assim, porra, que saco, sabe? Eu não quero ninguém me cobrando, não quero ninguém enchendo meu saco, porque eu já me cobro demais. Então, quando eu tô planejando algo também, eu fico na minha. Também é um dos motivos que eu não quero ficar falando que eu tô noiva, porque agora, essencialmente, nesse momento,
Eu não tô planejando o casamento porque eu tô focada em fazer uma coisa de cada vez, então tem a minha empresa pra estruturar. E quando tá noiva, você pensa, tá, cadê o casamento, né? Então, tipo, eu tô tentando fazer uma coisa de cada vez. Eu não quero a cobrança externa porque eu já me cobro muito. Um dia desse, minha amiga perguntou, e o noivado, como é que tá? Eu fiz, nossa amiga, eu sei que você não tá perguntando por isso, mas eu tô me sentindo cobrada. Não me pergunta, não. Que a minha mente, ela tá se cobrando o tempo todo, né? Então, hoje eu já consigo ter um pouco mais de maturidade, de discernimento, de entender o que pode me dar uma maior, de me transferir uma maior cobrança no meu dia a dia e tentar escolher as minhas batalhas, né? E aí, nesse dia que a gente tava conversando que eu tava conversando com minha amiga, eu conheci uma Borinha que eu conversei um monte de coisa com ela. Contei como eu conheci meu querido, falei que tava noiva, a gente hablando, porque eu sei que ela me acompanha e tem um carinho enorme, não me arrependo de ter conversado. Mas aí eu venho pra casa depois e fico assim. Nossa, será que eu fui chata? Será que eu falei demais? Será que a pessoa não teve a impressão que ela tinha de mim? Será que. Porque é isso. É uma coisa que eu me cobro, eu tenho muito cuidado quando eu falo as coisas com vocês. Porque assim, eu sei que vai ter gente discordando, tá tudo bem, pode discordar. Já falei aqui várias vezes, não tô aqui pra agradar todo mundo. E nem quero, porque aí eu acho que vai estar alguma coisa errada se eu estiver agradando todo mundo. Mas eu tenho um carinho por vocês e vocês têm um carinho por mim. E eu não quero, tipo. Tanto é que, assim, uma coisa que eu tive que aprender muito ao longo desse tempo é lidar com as críticas, entender qual crítica é uma crítica construtiva e qual a crítica tá dizendo mais sobre aquela pessoa do que sobre mim, né? Então, é uma exposição já no meu dia a dia. E aí nesse dia, eu mandei uma mensagem agradecendo pra ela e ela demorou um pouco de responder. Eu fiz, nossa, eu fui chata. Acho que eu falei demais. Acho que eu não fui a pessoa que ela esperava. Porque, com certeza, por exemplo, quando eu vou encontrar um Borinha, eu não vou com muita expectativa. Eu só vou com a expectativa de que a pessoa seja gente boa, né? Porque se me acompanha e me ouve aqui falando há tanto tempo, deve ser gente boa. E que não seja cuzona, né? Não vai ser uma pessoa. Eu acho que quem me acompanha não vai ter essa tendência. Quem me acompanha de verdade, né? Não é aquele conteúdo, assim, que começou a me acompanhar ontem. Mas eu acho que quem eu passo um tempo que tá ali há um tempo falando, eu quero te conhecer e tal, e eu passo a conhecer, essa pessoa ela já me acompanha há um tempinho, já me conhece um pouco. Então, eu acho que se pra ela me conhecer, ela já vai ter um pouco de respeito, né? Pela minha história, no sentido de, ela não vai ser racista, acho eu, espero eu, não vai ser xenofóbica, e não vai ser, tipo, assim, né, preconceituosa com a minha religião, algo do tipo. Então, é o mínimo que eu espero, que a pessoa, pelo menos, não me solte, pelo menos no primeiro encontro, alguma coisa cuzona. Que às vezes, olha, gente, deixa eu até falar pra vocês. Não se cobrem em relação a isso. Quando vocês me conhecerem, podem ser vocês. Que eu sinto que às vezes a pessoa deve pensar assim. Isso pela fala, o jeito que algumas pessoas conversam comigo. Com medo de eu cancelar ela já na primeira palavra. Eu falei que eu tô chata, mas nem tanto. Que eu sinto que a pessoa já vai logo se justificando. Que é coisa que eu também faço também, né? Se a pessoa fala alguma coisa, ela já vai se explicando pra eu não achar que ela é uma pessoa cuzona. Mas calma, somos todos adultos. Eu sou uma pessoa muito transparente também, então a gente vai trocar essa ideia de boa. E aí eu voltei pra casa pensando, gente, eu fui muito chata, eu acho. E às vezes eu fico com receio de ser chata, com receio de estar incomodando. Eu fico com essa cobrança de tomar decisões maduras. E nem sempre a gente vai ser maduro. Minha amiga, que é psicóloga, ela já me falou isso, me deu passe livre. Que nem sempre a gente vai ser maduro e tomar as decisões mais assertivas e ter uma comunicação mais assertiva. Eu prezo muito pela comunicação assertiva, mas tem dia que a gente vai ser, né? Vai ser uma pessoa, né? Ai, gente, é complicado, né? Ser adulto. Enfim, eu. Olha, sinceramente. Mas é isso, véi. É a gente se entender, sabe? Eu acho que esses diálogos com pessoas que a gente ama, o amor de uma amizade, o amor de um companheiro, tipo, eu acho que é isso, né? Todo relacionamento amoroso tem que ter uma base boa de amizade. Então, quando eu falo amizade de todos os níveis, né? Familiar e tal. E a gente se cobrar um pouco menos, né? O mundo já cobra tanto. Agora que eu tô tendo a oportunidade de eu Indiara, fazer a minha programação, de ter a minha flexibilidade, de tirar uma folga no meio da semana. Gente, eu tô na minha cabeça já há um tempo pensando na possibilidade de trabalhar só 4 dias por semana. Na verdade, eu trabalho 6, né? Porque eu tô trabalhando de segunda a sábado. Só que aí eu me sinto muito esgotada emocionalmente. Porque eu trabalho conversando com pessoas, e eu trabalho assim, por mais que os meus trabalhos eles se conectem,
é uma carga mental muito grande. E eu realmente acho que depois do burnout, tudo isso se sobressaiu, né? Sobre a exaustão que eu tive ali no início do ano. E aí, só que como eu tô nesse ritmo há anos, eu comecei a trabalhar com 16. E, tipo, aí eu fico pensando, nossa, Indiana, tu tá com 28 anos, tá de frescura uma hora dessa. Sério, eu falo isso comigo mesma. E eu jamais falaria isso pra alguém que viesse contar pra mim, nossa, amiga, eu tô muito cansada, tô com a carga ali, eu trabalho desde nova, tenho que dar um corre 3, 5 vezes mais, ajudo minha mãe desde sempre. Se eu fosse uma pessoa contando a história dela pra mim, eu ia sentar com ela e ia falar ali uma coisa assim, perfeita pra ela. Mas comigo mesma eu fico me achando fresca. Pra mim é esse todo o que da questão. Eu me boicoto nesse processo. E eu tô sendo muito sincera aqui mesmo. E tipo, eu fico, nossa, amanhã tem 63, amanhã tá até hoje trabalhando. Eu vou me dar o privilégio de trabalhar 4 vezes por semana. E tipo, eu já li livros, né? Que tem até isso de trabalhar 4 horas por semana. 4 horas, né? 4 horas por semana, não é por dia, é por semana. De você otimizar seu tempo, de você ter gestão. Porque não é quem trabalha mais. E quem sabe otimizar seu tempo e fazer uma gestão. E eu acho que isso realmente é efetivo. Só que eu tô nesse momento em que, por exemplo, eu quero contratar um editor pro YouTube. Só que agora eu não tenho como ainda. E pro YouTube e pros Reels. Então eu tenho coisas pra fazer. E coisas que, como eu sou, tipo, a produção do conteúdo do Instagram. O Instagram não me paga nada. Mas eu quero crescer no Instagram, porque eu tô estagnada nos 27 mil. Essa porra! E aí eu fico, cara, se eu não fizer a minha parte, não vai rolar. Só que é uma cobrança que eu tô botando em mim. Eu criei essa meta de crescer no Instagram, né? Então, porque é isso, o Instagram abre portas para novos clientes, para agência, abre portas para clientes de publicidade. E eu faço um conteúdo massa, velho. Aí eu fico, pô, o podcast não chegou ainda pra ninguém. Aí eu fico me cobrando, o que é que eu não tô fazendo bem aqui? Sabe? Tudo eu coloco uma culpa em mim. É um pouco de culpa, um pouco de autocobrança. E aí quando eu falo, pô, vamos desacelerar um pouco, gatinha? Vamos, gata. Eu falo, tá sendo fresca, vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito. E aí essa roda, porque, tipo, eu tô nesse looping há anos. Aí agora que eu sei que o modo mais consciente pode ser trabalhar menos, pra ter uma mente mais descansada, pra ter criatividade pra produzir, pra poder crescer, eu não consigo porque eu me cobro achando que eu tô trabalhando pouco. Gente, por quê? É que nem agora, final desse ano, eu vou sentar comigo mesma, com meu companheiro também, pra gente dar uma olhada no quadro geral de como foi esse ano. A gente vai fazer um ano juntos em dezembro. Aí, ó, eu já falei demais, aí depois eu vou ficar pensando, olha, falei demais. Não queria me expor, quero me preservar. Porque, infelizmente, eu sei que tem muita gente que torce por mim também, e aí tem outro que da questão de eu estar mais preservada, mas tem muita gente que não tá torcendo a meu favor. E assim, eu acredito que eu sou muito abençoada. Vovó sempre me abençoou, minha energia, tô protegida, aguardecida pelas 7 espadas de Ogum. Eu tenho 7 espadas para me valer, tenho meu Ogum para me proteger. Mas eu fico com receio, né, de tipo, sei lá, fico meio noiada às vezes com isso. Aí eu me cobro às vezes, pô, falei demais. Gente, vocês escutam um podcast É Noia Minha? Eu adoro esse podcast, escuto há muito tempo, acho que eu já escutei todos os episódios. E esse tá aparecendo no episódio do Noia, eu contando aqui um pouco das minhas noias, porque são muitas, mas todas envolvem essa autocobrança. Desculpa. Essa autocobrança e essa culpabilização das ações que às vezes não são minhas, que não dependem de mim. E aí, minha linda, meu lindo, não sei quem que tá me escutando aí, a maioria do meu público é feminino, né? Eu fico nesse limbo e espero que essa conversa aberta de amigas, porque conversando com a minha amiga, eu acho que é isso. Toda vez que eu converso com uma amiga, e a ideia do podcast é justamente trazer esse papo de amiga mesmo, que a gente teria com uma amiga nossa. Às vezes eu saio da conversa falando, falei demais? Falei. Mas eu acho que é isso. Você que me acompanha, que tira aí. Eu tô chegando agora quase nos 30 minutos de episódio, né? De duração do episódio. Você que me acompanha, você tem um carinho pelo trabalho que eu faço. E eu acho que você aprende muito comigo. Eu aprendo muito também com o feedback que vocês me dão, né? Então, eu espero muito que você se cobre menos do lado daí. A minha missão também vai ser me cobrar menos do lado daqui, né? Vamos listar
o que tá fazendo, tá sendo demais, sabe? Que a gente tá sendo muito mais aquela chefa megera com a gente mesmo, sabe? Foi uma coisa que aconteceu esse domingo, né? Eu já me estou arrumando casa dias de domingo. Eu gosto de arrumar casa ou na sexta ou no sábado. Só que não tá dando tempo, porque eu tô trabalhando demais. E aí, no sábado, quando eu vou almoçar na casa do meu querido, que eu volto, hoje mesmo, nesse último sábado, eu voltei, fui trabalhar. Então, no domingo, eu tava muito cansada, muito cansada. E eu falei, nego, vamos. Sim, gente, é engraçado, porque o pobre é branco, 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 eu chamo ele de nego aqui em casa. Mas a gente conversando, eu falei, olha, vamos dar uma limpadinha na casa por cima. A gente arrumou a árvore do Natal. Vamos dar uma aspiradinha, que coisa, mas o deep clean, uma limpeza faxinona, a gente faz na sexta de noite, a gente se organiza, porque a gente quer sair esse final de semana. Espero que o meu olho esteja melhor. Inclusive, meu olho estando melhor, semana que vem vai ter uma novidade aí. Não vou contar agora não, que gosto de contar as coisas depois que acontece. Mas foi uma parada que aconteceu que eu achei muito massa, assim, sabe? Tem umas coisas dando certo nos últimos dias que eu tô assim, gente, obrigada. Coisinhas pequenas, assim, eu vou contar pra vocês. Acho que eu vou fazer um resumão desse ano, né? Como eu falei que ia fazer o resumo do mês pra o meu grupo de amigos, eu vou fazer um resumo do ano pra você aí, aprendiz que tá aí nessa penega comigo. Mas é isso, eu acho que eu me cobro muito. Sei que tem coisas que eu preciso me cobrar mesmo, e é pra melhorar, e é pra crescer, mas tem coisas que eu tô sendo injusta. Espero encontrar esse equilíbrio do que eu devo ou não tá me cobrando e que eu consiga descansar, sabe? Descansar é necessário. A gente já falou sobre isso aqui. Não é de hoje, eu já cantei essa pedra. Descansar é necessário. Eu quero te agradecer, aprendiz, de verdade mesmo, assim, por estar me acompanhando há tanto tempo, por estar aqui me ouvindo, por apoiar meu trabalho. É muito importante essa troca que a gente tem. E é isso. Espero que você, se você não tenha dado 5 estrelas, dê 5 estrelas aqui no episódio. Me segue aqui no podcast, me segue nas outras redes, no @CêVaiBora, no Indiara Vitória Você Vai Bora, lá no YouTube. Tá tudo aqui na descrição do episódio. Compartilha esse episódio com um amigo ou uma amiga para poder crescer e chegar em mais pessoas. Se você trabalha, se tem job, gente, manda jobs. A gata tá aí, com vários planos, precisa pagar os boletos, manda jobs. E tem um apoia-se aqui também na descrição do episódio, tá? Pra você, se você quiser apoiar meu trabalho. Eu quero dar esse agradecimento especial para os apoiadores que estão lá no momento, tá? Dani, Luiz, obrigada demais. Eu ia cancelar o apoia-se. Olha como eu me cobro. Vou terminar só essa fala aqui pra gente finalizar. A ideia do Apoia-se, que eu vejo de outras pessoas, é ter um conteúdo extra lá. Mas, por enquanto, eu tô fazendo praticamente tudo sozinha, né? Adolfo, querido demais, amigo, obrigada mais uma vez pelo seu trabalho incrível. Editor aqui do podcast, mas todo o resto de edição das minhas outras mídias sou eu que faço. Então, é uma demanda de criatividade, de assunto e tal. E de edição, de produção e pós-produção muito grande. E eu não tô conseguindo ter mente, né? Porque eu tô nessa produção, na agência, pensando em estratégias para ter mais clientes, para bater a meta que eu coloquei para bater até o final do ano, que com fé em Deus eu vou bater, com fé nos deuses. E aí eu mandei mensagem pro grupo do Apoia-se, porque eu não tô conseguindo fazer nenhum conteúdo extra lá. E falei, gente, eu vou cancelar o Apoia-se até eu ter tempo de voltar aqui e fazer o conteúdo para vocês. E falei isso acho que semana passada. E eles falaram, não, Indy, fica tranquila. Pra mim é muito importante apoiar seu trabalho de alguma forma. E não se preocupa com a gente. Pra mim é incrível escutar o trabalho que você faz e tal. E, enfim, aquilo me deu um quentinho no coração, sabe? Eu falei, pô, véi, massa, meu trabalho é bom. Eu fiquei feliz. E então, obrigada. Eu me sinto muito abraçada por quem tira um tempinho pra comentar, pra curtir, compartilhar. Eu tenho uma minha amiga, Bruna, também. Amiga, você é minha maior fã. Porque a Bruna, ela tá tudo que eu posto. Todos os stories, tudo. Ela para pra ver o YouTube e tal. Então, assim, obrigada. Obrigada mesmo aos amigos que param pra apoiar. Que às vezes até já sabem o que eu vou falar ali, né? Que já sabe o conteúdo e tal.
e tá ali engajando. Obrigada demais para os meus amigos, meus familiares que me escutam. E obrigada demais para as pessoas que chegam aqui e me conhecem e falam: nossa, essa menina é gente boa. Sou gente boa mesmo. Tenho meus nó pelas costas às vezes, como de manhã. Sou geniosa. E você fala de manhã, não é minha, né? Aprendi com manhã. Mas sou gente boa. Agora eu vou encerrar, né? Hablei demais. Um cheiro. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Saudade.